PUC TV Esportes, oferecimento Kencobon Colchões, 3222-2800. Itatico, barato todo dia. Olá, boa noite, no ar o PUC TV Esportes. Hoje, quarta-feira, dia de Campeonato Brasileiro, mas não pra gente, já que o Goiás só joga amanhã. Ontem aqui no Serra Dourada, derrota do Vila para a Ponte Preta por 3-0. Lá em Natal, derrota do Atlético por 1-0. E lista de dispensas no Vila Nova, 4 jogadores foram demitidos. Você faz o programa com a gente no WhatsApp. O número é o 62-8599-1000. Mande a sua mensagem. Comigo aqui nas opiniões hoje, o Jean Damas e o Cleison Teixeira. Tudo bem, Cleison? Tudo bem, Pasqueto? Boa noite a você, boa noite, Jean, boa noite, amigos que nos acompanham aqui na PUC TV. Vila Nova perdeu ontem, para mim, já praticamente confirmando o seu rebaixamento para a Série C. E a diretoria já começa a fazer o limpo, acredito que já pensando na próxima temporada. Dar oportunidade para alguns garotos, observar outros jogadores e já montar a equipe para o ano de 2015. É isso aí. Tudo bem, Jean? Tudo bem, Wendel? Boa noite, uma noite abençoada para você de casa, Cleison. Um tema vem tomando os noticiários nos últimos dias, o tema arbitragem, principalmente a questão da mão. Muitos pênaltis, bola na mão, mão na bola. E para apimentar um pouco mais o assunto, a FIFA diz que nunca mudou o critério. É coisa da CBF. Ela que inventou o tal do Máximo Bussaca, falou, não, tem esse negócio não, ué. Pegou na mão, não. Tem que ver a intenção de bater ou não. Se bem que isso, para mim, piora ainda mais, porque o juiz brasileiro, ele vai dar o pênalti ao bel prazer dele. É claro. Ele pode achar que um cara correndo, bateu a mão na bola, é pênalti, entendeu? Aí falam lá de uma ação antinatural, até nisso eles dificultam. Exatamente, então, tem que seguinte, definir a situação. Se o cara correndo, bate com a mão na bola, no meio campo, o juiz dá a mão, ele para o jogo. Aí o cara correndo, pegou na mão dentro da área, quer dizer que não pode. Não, tem que ver se teve intenção ou não. É um negócio natural. Pegou na mão em qualquer lugar do campo, o juiz para. Aí dentro da área tem que dar uma olhada e tal. É invenção de moda, daqui a pouquinho o Cleison fala mais sobre o assunto, o Jean também. E daqui a pouco, após esse primeiro intervalo, vamos conferir como foram as derrotas de Vila Nova e Atlético no Brasileirão Série B. Vamos conferir com a Luciana Vitorino como foi ontem a derrota do Vila 3-0 para a Ponte Preta. A Ponte Preta mostra estar no caminho certo para voltar à primeira divisão do Brasileirão. Já o Vila comprova a cada jogo que o rebaixamento será inevitável. E logo aos 5 minutos, Felipe Macena se contundiu e Leonardo entrou para o jogo. O time colorado mais ativo tentou muitos chutes de fora da área. Aos 15 minutos, o capitão tentou outra vez, mas sem sucesso. E na primeira grande oportunidade da Ponte, não é que deu certo. Cafu tocou na medida para Renato Cajá. Para Kleber, não tinha perigo, mas ele se enganou. Ficou estático e aceitou. Ponte Preta 1-0. O Vila insistia nos chutões de fora da área. E o Kleber insistia nos erros. E por pouco o Vila não tomou o segundo gol. Na etapa final, o time colorado ainda tinha tempo para reverter a situação. Mas aos 4 minutos, a situação desandou de vez. Em cobrança de escanteio, a bola sobrou para Cafu, que esnobou a defesa do Vila e contou com mais uma falha de Kleber Alves. Ponte Preta 2-0. Depois do gol, uma chuva de vaias para o goleiro. Apesar da situação, o Vila tinha espaço, tinha chances de gol, mas faltava capricho nas finalizações. E olha que o time colorado ainda perdeu a chance de sair com pelo menos um gol no placar. Paulinho foi derrubado, o escolhido para bater o pênalti, Radamés, e não é que ele perdeu. Cada vez mais sem rumo, a Ponte enterrou de vez o Vila. Rony, ex-Goiás, teve sua oportunidade. E claro, ele não desperdiçou. Final de jogo, Ponte Preta 3, Vila Nova 0. Cada partida que passa vai ficando mais difícil. E mais uma vez a história se repetiu.
Você melhora dentro de campo, você toma o gol, e aí não tem forças para reagir. Realmente isso tem acontecido. Até mesmo quando tomou o segundo gol, teve o pênalti. Poderia ter feito o gol, esboçado uma reação, mas para um time que está realmente, psicologicamente, completamente quebrado, isso é muito difícil mesmo. Quebrado e gente sendo dispensada, daqui a pouquinho, detalhes das saídas de Boquita, Vitor, se bem que o Vitor ainda acho que volta, hein, porque lá no Vila ele vai e volta toda hora, Júnior Xuxa e Rafinha. Sobre o jogo ontem, Cleison, nós estávamos aqui, né, Jean? Sim. Temendo uma goleada da Ponte. 3-0 para mim já é goleada, e aconteceu. Eu só quero te perguntar um negócio. O que aconteceu com o Kleber Alves ontem? Olha, ele atuou no mesmo nível do time, do restante da equipe. Ele que em alguns jogos fez boas defesas, ajudou nas vitórias. Ontem ele foi mais um no Vila Nova que não teve um bom desempenho. Falhou nos 2 primeiros gols. A torcida, depois que ele sofreu inclusive o primeiro gol, já começou a vaiá-lo, né? E acho que foi sucedendo, acho que ele não tem uma estrutura emocional suficientemente forte para aguentar esse tipo de situação. Acabou falhando no segundo gol, ali já no desespero, saiu atabalhoado no lance para tentar interceptar um cruzamento que vem da linha de fundo ali, depois do escanteio cobrado. O Cafu dominou a bola, perdeu o ângulo, não tinha necessidade dele sair, tinha um jogador na cobertura, ele saiu mal e acabou deixando espaço para o jogador da Ponte Preta, o Thiago, o zagueirão, fazer ali o segundo gol da Ponte. Segundo gol que deu momentaneamente uma ducha de água fria no Vila Nova, mas o Vila depois cresceu no jogo. O Vila foi buscar o resultado, pressionou a Ponte ficou acuada. Inclusive o Guto Ferreira, no momento em que o Vila pressionava a Ponte já vencia por 2-0, ele tirou o Cafu, que era o jogador de velocidade, que puxava os contra-ataques, tinha dado as 2 assistências para os 2 primeiros gols da Ponte Preta, e colocou um volante. Isso chamou ainda mais o Vila Nova para o campo de defesa da Ponte Preta. A Ponte Preta ficou totalmente acuada. Eu até estava trabalhando no jogo, eu disse, se o Vila fizer um gol naquele momento, o Vila poderia inclusive buscar um empate, porque você sente quando um time está acuado e ele depois não tem força para reagir. O Vila teve a chance no pênalti, o Radamés infelizmente acabou desperdiçando, bateu na trave. Acho que foi uma infelicidade do jogador, não foi questão de competência, não, foi uma infelicidade. Ele bateu como manda o manual, né, do jogador que vai bater o pênalti. Rasteiro forte no canto, só que ela saiu um pouco, pegou na trave. E aí sim, esse pênalti perdido decretou a derrota do Vila Nova. O terceiro gol da Ponte foi consequência, Ponte que ainda no finalzinho poderia ter feito o 4º gol. E como você disse, temia uma goleada. Eu, na verdade, temia um massacre. A goleada, para mim, antes da bola rolar, era quase que certeza. Tamanha diferença técnica das 2 equipes. Mas no jogo não refletiu muito isso não. O Vila poderia ter feito pelo menos 1 ou 2 gols. Paulinho perdeu um gol debaixo da rede. Um cruzamento, ele e o gol. Ele conseguiu cabecear para fora. Ele cabeceou para fora dentro da pequena área. Então uma chance fantástica o Vila perdeu e depois ele teve outra oportunidade que o goleiro da Ponte defendeu. Enfim, o Vila mesmo perdendo por 3-0, teve muitas oportunidades de marcar e não conseguiu fazer um golzinho sequer. A Ponte teve 5, 6 chances, fez 3 gols. De todos nessa equipe aqui, eu não tenho dúvidas em dizer que você é o que tem mais fé. Ah, é? Você é o mais apegado, você é o mais comportado. Opa! Dá para ter fé ainda ou não? Não, tem né? muito tempo. Mesmo naquelas 3 vitórias seguidas, nós elogiamos o trabalho do Vila, que naquele momento foi bom, foi surpreendente. Foi a visita da saúde que o povo fala? Aquele último respirar, o último respiro, teve um telespectador que mandou uma mensagem dele. Isso, o Vila tá dando o último suspiro dele para cair de vez. Eu falei aqui, o Cleison falou, nós não acreditávamos na reviravolta da equipe do Vila Nova. Porque o histórico do Vila, o time do Vila, o elenco, os problemas internos não davam para dar essa confiança toda para nós, nem para o torcedor. O torcedor também, hora nenhuma, pensa que ficou iludido. Claro que há aquela esperança, né, do inimaginável dentro do futebol acontecer, mas não é o caso com o Vila Nova. E agora, que a fase é muito pior, você vê o próprio Christian, que tem 3, 4 jogos que está à frente do Vila. Ele já jogou a toalha, Já jogou a toalha, uma quebradeira danada, como eu disse, o time está quebrado em tudo, psicológico, físico, emocional, técnica.
O time do Vila é um time disciplinado hoje dentro de campo. Um time indisciplinado dentro de campo. Não é, o mal treinado, é desarrumado, é pelada purinha, Cleiton. Pois é, mas essa é a questão, Pasqueto. Me lembra muito jogo de time juvenil, quando o garoto tá aprendendo ali no infanto juvenil, antigamente se falava, hoje é sub-15, sub-13. Quando você começa a passar conceito tático pro garoto, do zagueiro, um ficar mais, um subir mais, outro ficar na sobra, do lateral, enquanto um sobe, o outro segura. Quando a bola tá do lado direito, o lateral esquerdo fecha um pouco mais. O volante, um pega mais, o outro pode ser um pouco mais, do meio distribui mais a jogada, você começa a passar esse conceito para a garotada, ela pega durante um período. Daí a pouco, um sai do esquema e o resto tudo vai junto. O Vila tá desse jeito. O Vila começa o jogo, ontem contra a Ponte, o Vila começou bem. Os primeiros 20 minutos do Vila Nova foram 20 minutos de acordo. A Ponte Preta muito bem postada atrás, até me surpreendeu a postura da Ponte. Imaginava que a Ponte fosse atacar um pouco mais, mas não. A Ponte ficou ali marcando no campo de defesa e o Vila pressionando. Não tinha qualidade para chegar dentro da área, aquela situação. Só tem um atacante e não tem. O Vila arriscava de longe. Mas jogando certinho. Daí a pouco, o Xuxa, que era o meia para estar encostando no atacante, o Xuxa foi jogar de segundo volante, no lugar do Radamés. Aí o Radamés já subiu um pouquinho mais. Daí a pouco o Jefferson, que estava jogando como um terceiro zagueiro, sai mais. Os laterais do Vila Nova, o Léo Rodrigues apoiando, o lateral esquerdo do Rafinha começou a subir também, subindo junto, ou seja, dando espaço que a Ponte queria. Então o time desandou completamente. No segundo tempo começou do mesmo jeito, tomou o gol no início, foi uma fatalidade, mas o time continuou pressionando a Ponte até os 25 do segundo tempo. Depois perdeu o pênalti, acabou, o time desandou de vez, aí foi uma bagunça total. Jean. É amadorismo, concordo com você. Peladão. Falta pulso, né, do treinador, falta... É aí que eu falo da disciplina, de que o time não obedece o treinador. Falta pulso, e aí, assim, generalizando, daqui a pouco nós vamos, porque eu dividi os assuntos aqui pra gente não ficar só em cima do Vila. Daqui a pouco tem a entrevista do Rony, das dispensas, não aparece quem manda no Vila, não. O Rony é um funcionário do Vila. Sim. Lá no Vila Nova, quem que manda no Vila? Eu acho que quem manda deveria aparecer. Sabe por que não aparecem? Porque não estão nem aí, rapaz. Não estão nem aí. Eles aparecem na hora boa. Estão derrubando o Vila pela terceira vez e não estão nem aí com a paçoca. Esse conselho do Vila que agita, podia dar uma olhada nisso. Estão acabando com o Vila Nova. Daqui a pouquinho, Vila Nova de novo, infelizmente, aqui no programa. Atenção para esse recado. Quer economizar de verdade? Anote as ofertas do Tatico Barato Todo Dia, macarrão sêmola, Santa Malha espaguete, parafuso, Padre Nosso ou penne, pacote 500 gramas, R$ 1,68. Creme de avelã Nutella, é uma delícia, hein? 350 gramas, R$ 9,97. Limpador multiuso IP 500 ml, R$ 1,87. Lava-roupas em pó Tixan IP, a caixa de 2 quilos, R$ 7,79. Sabonete cremoso Hidrata de 90 gramas, 99 centavos. Filezinho de peito de frango Sassami congelado Super Frango, a bandeja de 1 quilo, R$ 5,99. Margarina cremosa Quali tradicional com sal, 500 gramas, R$ 13,19. Maçã gala importado quilo, R$ 2,48. Abóbora cabutiá, melancia ou cebola, o quilo, 87 centavos. Arroz brejeiro tradicional tipo 1, pacote 5 quilos, R$ 8,68. Tatico Barato Todo Dia, no centro, na T7 e em Aparecida de Goiânia. Quer completar, Jean, sobre o Vila? Não, em relação ao Vila Nova, é sempre mais do mesmo, né? Nada novo no rádio do povo. Nada novo. Infelizmente, é sempre assim, os dirigentes, na hora do vamos ver, vão embora, só querem aparecer na hora da festa ou na hora da polêmica. Se aparecer alguém que quer tocar o Vila Nova, eles não querem deixar, mas depois não sustentam o compromisso que fizeram com o torcedor, com os próprios companheiros de diretoria. Infelizmente, o Vila Nova está largado, mal administrado, bagunçado, e eu não vejo muita perspectiva de melhora. Vamos lá, com os melhores momentos da derrota do Atlético ontem, 2-0 para o ABC em Natal. Com apenas 40 segundos, o Atlético teve sua primeira chance. Confusão na entrada da área do ABC, a bola sobra para o atacante Josimar, que fura na hora de marcar o gol.
O ABC respondeu com Daniel Amora, que cruzou. Rodrigo Silva furou, mas Marcel não perdoou. 1-0 ABC. Aos 16 minutos do primeiro tempo, o Dragão tentou o empate com o volante Marcos Vinícius, que cabeceou livre pela linha de fundo, após boa cobrança de Jonas. Após o cruzamento da direita, Iago, que entrou no lugar de Josimar, tentou de cabeça, para a grande defesa do goleiro Camilo. Outra boa chance para o Atlético. André Luiz aproveitou o vacilo da zaga e soltou uma bomba. De novo, Camilo salvando o ABC, só dava Atlético. Jonas arriscou de longe, a bola tocou no travessão e sobrou para o atacante Juninho, que errou sem goleiro. Aos 30 minutos do segundo tempo, castigo para o Dragão. Rodrigo Silva ganhou de Lino e tocou na saída de Márcio. 2-0, placar final no Frasqueirão. O Juninho derruba o Wagner Lopes assim, hein? Não só eles, né? A zaga também. Não sei se você prestou atenção no primeiro lance, 5 jogadores em cima da linha da pequena área e ninguém marcando na cabeça da área. O que os dois volantes estão fazendo junto com os zagueiros? Cada um na sua posição, aquilo que o Cleison falou, não pode virar bando, não. Eu não assisti ao jogo, estávamos aqui, mas ouvindo os comentários, meu compadre Evandro Júnior, ele falou, esse Luciano Sorriso, eu tenho que dar uma sortezinha com ele. Assim, ele não desconta um cheque dele não volta, o pneu dele não fura, ele não fica faltando uma chave de roda, entendeu? O café dele não cai na camisa assim, pra gente dar uma limpada. Não acontece nada com ele. Ele não dá um passe, ele não toma um vermelho, ele não faz uma falta, ele não xinga um companheiro. Ele fica ali, zonando. Né? A defesa falhou 2 vezes. No segundo, o Lino não pode perder no corpo o atacante. Rodrigo Silva não é tão forte assim, não. Aí a bola, ele estava sentado. A bola ia cair em cima da cabeça dele. Ele tira a cabeça, chega um pouquinho para frente para quicar no chão. E aí ele ficou olhando o tempo, o cara levantou, aí não dá, são coisas que são detalhes. Olha o Josimar. Que desagradável, hein? Que desagradável. E olha lá, os caras vão para a linha da pequena área lá, Wendel. O que os volantes vão fazer lá, cara? Cada um faz a sua função, não pode virar bagunça. Né? Não pode perder o treinamento, não pode perder o esquema tático. Agora, um negócio bom nisso tudo. Um negócio bom nisso tudo é esse Jonas. Nossa, pega bem na bola, hein? Acima da média ele. Todas as chances do Atlético, exceção aquela primeira do Josimar, ele participou, o Cleison. Pois é, das jogadas ofensivas atleticanas, né? Pelo que eu estou observando aqui dos melhores momentos, eu estava trabalhando no jogo do Vila, só ouvi um pouco o Atlético. O Atlético jogou bem, assim, apesar da derrota, o Atlético... Ele teve oportunidades, a gente está confirmando isso nos melhores momentos. Faltou foi um pouco mais de capricho e também de competência na hora de finalizar, né? O capricho ali no caso do Josimar e do Juninho, isso. Aí, gente, sem goleiro, gente. Exatamente, perdeu uma chance E nas outras duas o goleirão foi bem, né? Exato, o Camilo. Exato, mas as falhas individuais acabaram proporcionando essa derrota do Atlético, né? A falha no sistema defensivo, acho que no cruzamento ali. E esse é um hábito também de boa parte dos jogadores, viu, Jean? O cara fica marcando a bola, ele corre pra dentro da área marcando a bola, não observa que ele tá dando espaço pro cara. Cada um segura o seu, que a coisa o cara requenta pra dentro da área, é normal, aquela reação natural, mas que o jogador deveria estar sempre observando o cara que tá do lado, porque alguém vai receber a bola cruzada. A bola não vai vir, não tem, porque se tiver alguém dentro da área sozinho, aí sim, você corre para tentar interceptar. Mas quando não tem ninguém dentro da área, você tem que correr marcando o jogador que está próximo. E muitas vezes os atletas fazem isso. Ali é básico, o segundo volante não sai da cabeça da área. O primeiro volante faz a marcação dentro da área ali, como terceiro zagueiro, mas o segundo volante nunca entra. E aliás, essa situação tem acontecido na Série B e também na Série A. Os times estão treinando para isso. O que a ABC fez ontem, isso aí não foi acaso, não. Não, tem os caras muitos outros. Porque o jogador, a maioria, tem esse hábito, o cara já está chegando na linha de fundo, ele, ao invés de cruzar para a área como fazia muitas vezes, ele já pode observar, às vezes até sem olhar. Ele já bate para a entrada da grande área, porque ele sabe que vai ter um jogador ali para poder bater, porque normalmente os jogadores recuam.
E foi o que aconteceu. Você pode observar que o jogador do ABC ele já pega a bola, ele olha na hora que ele tá dando o passe final. Porque no momento que ele já pega a bola, ele já sabe que ele vai rolar para a entrada da galera, que vai ter alguém ali para poder bater. Boa noite. Para vocês, o técnico do Goiás fica pro ano que vem? Marcos Costa. Não sei. Deve ficar, né? Se ele fizer uma boa campanha, vai depender dele. Se fizer uma campanha regular, que vai ser o caso, acredito que fique. Pasqueta, esse Wellington Júnior é bem melhor que o Samuel e devia ser titular. Aliás, como vai a contratação do Danilo pelo Vila Nova? Henrique, de Aparecida de Goiânia. Não vem pro Vila, estava indo para Napolina e parece que ainda não acertou. Um abraço para o Chansley Lima, de Araguaiânia. Boa noite a todos. Qual a opinião de vocês sobre o sobe e desce do Dragão? O que mudar para ganhar fora? Joga bem, quem fica com os pontos é o adversário. Abraços. Concentração, aquilo que nós Tem estamos sido assim falando. nesse campeonato Concentração, Atlético. sempre. O Atlético já esteve ganhando o jogo até os 45 do segundo tempo e tomou a virada. Né? Então precisa concentrar, precisa marcar bem, manter o esquema tático, manter as linhas. A coisa se dissolve muito dentro do jogo. Pasqueta, por que vocês não fazem reportagem com o Niltinho, com o Barros, com o Leonardo Rizzo, para eles explicarem a situação do Vila Nova, essa decadência? Eles somem todo mundo. Assinado Terrinha. Já tentamos aqui, viu, Terrinha, algumas vezes. Sumido mesmo. A Luciana já tentou e eles estão sumidos mesmo. E pelo jeito nem aparecerão. Daqui a pouquinho, no próximo bloco, os outros gols da Série B, a classificação e tem também o Goiás, que amanhã pega o Botafogo no Maracanã. De volta aqui com o programa e eu peço encarecidamente, quem estiver falando mal de mim, para, por favor, de novo. Olha aqui, velho. Orelha vermelha pegando fogo. Ah, não, Pio, não mostra não. Hoje não. Nossa, mas tá custoso. Quem será, hein? Quem é o suspeito tá longe daqui, né? Mas deixa quieto. Tem gol aí no Brasileirão? Campeonato Brasileiro. Cleison Teixeira, vai lá. Esse é o nosso plantão. 24ª rodada, o Cruzeiro abre o placar contra o Coritiba. Em Coritiba, Marcelo Moreno, artilheiro do Brasileirão, 1-0. Internacional e Criciúma, 0-0, 0-0. né? Tá, vamos com gols aqui. Gols da Série B. É sempre bom mostrar gols, né? Bragantino 2 e Casa 1. Bragantino vai escapando, hein? De virada, né? De virada, né? Aí. Ganhar lá em Bragança não é fácil. Dodó fez para o Icasa. Sandro e Assis marcaram os gols do Bragantino. Dodó e Marino fizeram gol ontem. Marino lá no Sampaio, né? Joinville 1, América Mineiro 1. Williams fez para o América Mineiro. Ficou bonito, hein? O Marinho não fez gol ontem. Fez não, né? E o Hugo empatou para o Joinville. Paraná 1, Avaí 1. Marquinhos, sempre ele, hein? Como é bom esse Marquinhos para o Avaí. E o Jean fez de cabeça para o Paraná. Santa Cruz 3, Oeste 0. Léo Gamalho e Keno marcaram os gols do Santa. Léo Gamalho, sempre deixo dele, né? Oeste esses dias tinha dado uma prumadinha e já parou de novo. Ceará 2, América de Natal 0. Ricardinho e Bill marcaram os gols do Ceará. Sampaio 2, Vasco 2. Edmar marcou para o Sampaio. O Vasco virou com Douglas e Douglas Silva. Douglas Silva é zagueiro, né? Tava lá dentro da área para fazer o gol. E o William Paulista fez o gol do Sampaio. Só os 48 já disse. Ele é oportunista, ele dá conta. Eu tenho falado aqui, é bom olhar esse centroavante. E ele entrou no segundo tempo, tá na reserva. Boa 2, Luverdense 1. Diego fez de cabeça para o Boa. O Rubinho empatou para o Luverdense. E o Tomás, aliás, fez o gol do Boa. Uma nota triste, Wendel, depois do jogo entre Paraná e Avaí, o ônibus do Avaí voltando para Santa Catarina, arremessaram a pedra no ônibus que levava os torcedores do Paraná e morreu um torcedor, infelizmente. Levava os torcedores do Avaí, né? Do Avaí. Do Avaí. Lamentável, mais uma vez. Não tem homem aqui no Brasil para pôr esse povo na cadeia, né, bicho? É duro. Isso aí não. Crime, né, cara? Classificação aqui na tela, por favor, da Série B, para a gente partir para outro assunto. Em primeiro, Joinville com 47, segundo a Ponte Preta 46, terceiro, Avaí 46, em quarto, Vasco com 44.
Não tem nenhum nosso aqui nessa primeira tela. Na segunda telinha aqui, em 13º, o Atlético com 32. Na zona, Icasa, 17º, 21. Portuguesa é a 18ª, 20. O Vila Nova é o 19º com 17. E o América Mineiro é o 16º com 20 pontos conquistados. Tirando o América Mineiro aí, o Atlético... 20º com 16, isso, desculpe. Tirando o América Mineiro aí, o Atlético não precisa preocupar com ninguém. Esse time não ganha de ninguém, rapaz. Passa rodada, eles estão ali juntinho, um pertinho do outro, sem fazer pontos. Bom, nós temos aqui essa rodada da Série A, que tem jogos importantes hoje e amanhã. Já tem bola rolando, jogos 7h30, Cruzeiro 1, Coritiba 0, Internacional e Criciúma 0-0. Daqui a pouco às 9 tem Bahia Sport, também às 9 Chapecoense e Atlético Paranaense. Às 10 tem 2 jogaços hoje, hein? Fluminense e Grêmio, São Paulo e Flamengo. Também às 10 Figueirense e Corinthians. Amanhã 7h30 Botafogo e Goiás, Palmeiras e Vitória e às 8h30 Atlético Mineiro e Santos. É isso aí. Jogo bom hoje. Qual que você vai assistir? Por que eu pergunto, né? Acredito que seja São Paulo e Flamengo, né? Acredito que seja. Também vou nesse. Também, né? Boa noite, Pasqueto, Cleison e Jean. Se o Vila perder mais 2 partidas, estará matematicamente rebaixado? Quem pergunta é o Marcelo. Não, o Vila está 9 pontos, né? Do 16º colocado. Então, vão ficar faltando depois dessa rodada mais 11 rodadas, né? Seriam 33 pontos. Então, matematicamente, ainda não. Uma pergunta difícil aqui do Edson Hooligans, do Parque Amazônia. Essa foi a primeira goleada sofrida pelo Vila na Série B esse ano? Sinceramente, eu não lembro de outra. O Vila já perdeu. Perdeu demais, né? Perdeu. Eu vou tentar lembrar aqui, mas perdeu sim. Daqui a pouquinho a gente registra aqui. Atenção para esse recado do André Isaac, hein? É ponta firme, preste bem atenção no recado da Kencobon. E o recado é muito importante mesmo. Uma noite mal dormida faz muito mal à saúde. Você acorda indisposto, mais cansado do que na hora que dormiu, está com dores no corpo, problemas de coluna, artrite, artrose, problemas de circulação, insônia ou qualquer outro problema ligado à má qualidade de sono, troque seu colchão. Recomendo para vocês o Kencobon 3222-2800. É um colchão terapêutico, magnético, com infravermelho. É tecnologia japonesa, vendido em todos os lugares do mundo. Densidade progressiva e equalizada que alinha a postura da sua coluna, produzindo ondas suaves enquanto você dorme. É uma delícia. 3222-2800. Você acorda descansado mesmo. Kencobon, 10 anos de garantia. É anti-alérgico, anti-mofo, anti-ácaro. 3222-2800. Parcelas no carnê em até 24 vezes. Condições especiais para aposentados, pensionistas e funcionários públicos com parcelinhas a partir de R$ 79,00. E os primeiros que ligarem e adquirirem o Kencobon ganham uma cama box e um par de travesseiros. Conforto e saúde é Kencobon. 3222-2800. Tá legal, André Isaac. E agora as informações do Goiás. Vem aí elas, com Humberto Castro. Com a mala cheia, a delegação esmeraldina embarcou para o Rio de Janeiro, onde enfrenta o Botafogo, com a esperança de mais uma vitória no Campeonato Brasileiro. E sem oscilar. Qual seria a justificativa para tantos altos e baixos, derrotas para Criciúma e Atlético Mineiro e goleadas sobre o Palmeiras? Olha, a gente espera, a gente sabe como é que é a imprensa, né? Vocês estão aí para criticar, estão aí para elogiar. A gente sabe que o resultado, quando não vem, a gente vai receber críticas. A gente mesmo se cobra dentro do vestiário, dentro de campo. E a gente, infelizmente, perdemos 2 jogos que a gente não queria perder. Sabia que lá contra o Criciúma era um jogo muito difícil, mas perdemos um jogo aqui contra o Atlético, onde não parecia um jogo difícil, e perdemos. E agora ganhamos aí, estamos muito felizes, vamos desfrutar o quanto podemos desfrutar dessa vitória e, se Deus quiser, quinta-feira contra o Botafogo ganhar também. Uma semana fora de Goiânia e muitas coincidências.
Quinta-feira, o Botafogo no Maracanã, do polêmico meia Carlos Alberto. O Santos no domingo, do ex-técnico Enderson Moreira. E quarta-feira da próxima semana, a fase internacional da Copa Sul-Americana, depois de 4 anos. Ou seja, 8 dias de muitos reencontros. É outro campeonato, né? A gente sabe que são 2 jogos, onde você tem que jogar com a mesma equipe e é um jogo de mata-mata. Esperamos aí ir bem, pensando primeiramente no Campeonato Brasileiro, que é o campeonato principal do Goiás, e se possível aí chegar longe na Sul-Americana também. Ainda bem que o Goiás tem essas paradas boas pela frente, né? 2 jogos pela Série A, um no Maracanã e o outro no Pacaembu, um jogo em Montevidéu ou em Guayaquil pela Sul-Americana. O pior é se você tivesse que ficar 8 dias fora para jogar em Torixoréu, lá no Mato Grosso, Série D. Depois de lá você iria para Cáceres, nada contra, eu fui lá com o Atlético. Jogar contra Cacerense e depois voltasse de ônibus até Cuiabá para jogar lá no Verdão, o antigo Verdão, que nem existe mais, contra o Cuiabá, né? Mas vai ter quem vai reclamar da situação. Não. Se o time perder 1 ou 2 jogos, vai ter jogador reclamando. Você tem alguma dúvida? É o calendário. Vai falar que é o calendário apertado, que estamos desgastados, não sei o que tem? Exatamente. Tá doido. O hotel que eu fiquei é só 4,5 estrelas, não foi um hotel 5 estrelas. É igual a história do ovo frito. Joguei no Maracanã, duro, campo grande, estádio grande, um ambiente diferente. Se eu ouvir isso aqui, eu vou falar mal do cara que falar isso. Mas vai ter, pode ter certeza. Não, vai não, Cleison. Vai. Amanhã o Goiás contra o Botafogo. É jogo equilibrado ou tem favorito? Jogo equilibrado. O jogo pra mim é equilibrado, sem favorito. Daquele scout que você me passou aquele dia, até que eu passei pro Adolfo Campos. Isso, exato. É o único time grande que o Goiás leva vantagem em confrontos, né? Exatamente. Agora também leva vantagem sobre... Não, é só sobre ele mesmo, exatamente. O Corinthians e o Goiás perdeu lá, né? Perdeu. No Pacaembu. 5-3. Exato. 5-2, contra o Santos teve empate aqui, que é o time que o Goiás iguala. Mas com o Botafogo ele ganha. Com o Botafogo ele ganha. O Botafogo está na frente. O Emerson Sheik hoje foi poupado do último treinamento. Jobson. Mas deve jogar amanhã. Jobson é opção. Deve ser o homem. Você falava antes, daqui a pouquinho o Jean fala. Não, tranquilo. Tá, é equilibrado? Equilibrado. É equilibrado, Jean? Amanhã no Maraca? Jogo equilibrado. O Goiás tem condições de vencer. O time do Botafogo oscila muito, né? Já fez alguns jogaços, jogando bem, vencendo de equipes grandes, demonstrando bom futebol, bom nível técnico, futebol envolvente. Mas na maioria do tempo é um time que não apresenta consistência tática, jogadores desligados. A situação do Botafogo, a pressão financeira, a pressão da torcida, da imprensa é muito forte. Para mim, o Botafogo, ele tá como tal Atlético pra gente aqui na Série B. Esperando acabar o mundo em barranco, né? E um time irregular. Às Sim, vezes surpreende num jogo, jogo, o Atlético bem, não corre tanto risco, já o Botafogo corre. O Botafogo corre, exatamente. E muito no caso, o Atlético tem mais comodidade em comparação com o Botafogo, que está numa situação mais delicada, né? Mas assim, o estilo assim tá praticamente o mesmo para mim, assim, de... O Jackson vai fazer falta amanhã na zaga do Goiás? É um jogador que se firmou no sistema defensivo, né, Pasqueta? Eu acho que faz falta, sim. Faz pelo entrosamento, né? Não, nem tanto pela questão técnica. Ele e o Felipe Macedo casaram bem ali, né? Sim, deram uma dupla muito consistente ali no sistema defensivo, tem jogado bem. E de boa estatura também. E até me lembro, você vai se lembrar, quando o Goiás perdeu para o Santos aquela final, o Felipe, então Pitbull... Ele falhou. Ele falhou, né? E houveram até algumas críticas. Eu falei, olha, dessa turma toda, se fosse para apostar em algum jogador que daria... jogador profissional e de futuro, eu aposto nesse Felipe, né? Um jogador sempre muito firme, viril, rápido, ágil, de raça, não desiste do lance, né? E está colhendo os frutos dele aí na equipe do Goiás. Eu ainda quero ver aquele volante cabeludo jogando no Goiás. Túlio? Túlio, ele dá conta. O Amaral indo embora no final do ano, acho que ano que vem vai ser o ano dele. Tem que esperar, né? Lá não dá nem para reclamar de que o volante não está jogando, né? O goleiro Márcio finge que joga e a diretoria finge que paga. Já dizia o Vampeta. Abraços. Rosana. Ô, Rô, você é amiga nossa, mas eu acho que ontem ele não teve culpa, não. Acho que não teve culpa, não. Né? Ele falhou no jogo anterior, aquela partida que o Atlético... que ele sofreu o gol contra o Joinville, que ele sofreu o primeiro gol ali, pra mim, ele falhou. Agora, Vila Nova já está rebaixado para a Série C. Nunca
que ele ganha em 15 jogos, 10 ou 9. Hernani Borges. Hernani, eu vou piorar para você. Nem faltam 13. 15, faltam 13. 13, exatamente. Para você ver que o aproveitamento tem que ser quase de 1000%. 8 de 13. Vocês acham que o Vila Nova entra em campo já perdendo com esse elenco? Quem manda aqui a pergunta é o Lucas. Lucas de Orlando. O Vila geralmente não entra nunca como favorito, né? Situação difícil, né? Mande um abraço e forças para toda a galera do Verdão. Valeu, galera. Um abraço para vocês. Se os times lá de baixo mantiverem um aproveitamento no fim do campeonato, dá para escapar com 40 pontos. Assim o Goiás está a 10 pontos de escapar. Não é possível que vai cair. Assinado Gustavo. No caso não são os de baixo, não. Aí tem que ser os times de cima. Quanto mais o aproveitamento dos times que estão lá em cima melhorar, porque aí tem um confronto com os times de baixo, menos pontos você vai precisar para poder se livrar do rebaixamento. Então não pode os times lá da parte de baixo começar a ganhar jogos, porque aí você começa a aumentar o rendimento e já aperta para quem está no meio da tabela hoje numa situação cômoda, como é do Goiás. O Goiás está numa situação hoje confortável. Mas se acontecer como aconteceu recentemente, 3, 4 derrotas seguidas, e aí se os times de baixo tiverem bom aproveitamento, eles já encostam no Goiás. Foi isso que aconteceu recentemente. O Goiás estava perdendo jogos e os times de baixo começaram a ter um aproveitamento melhor, e aí encostaram um pouco. Agora o Goiás conseguiu de novo abrir um pouco de vantagem, porque esses times da parte de baixo começaram a perder novamente. Então você consegue abrir, então tem que ser o contrário. Vale a pena o Vila continuar a jogar a Série B esse ano? Sérgio, setor Bela Vista, né? Goiânia. Ele precisa continuar jogando. É a regra, né? Dá uma olhadinha nos resultados aí, Jean, por favor, enquanto eu leio mais uma mensagem. Quero saber se o Vila Nova tem chance de sair do rebaixamento e ficar na Série B. Tem. Quase remota, mas tem. Marcos Paulo e Paulo Henrique Francisco, do bairro Santo Hilário. Abraços. Valeu, moçadinha. Um abraço para vocês. Mas a gente não acredita que ele vai conseguir. É difícil demais, né, Cleison? O Vila não teve um aproveitamento. O Vila precisa vencer Fluminense no mínimo em 2009, como é que foi? O Fluminense em 2009, ele venceu, nas 10 últimas rodadas, ele venceu 9 jogos e empatou 1. Era o que ele precisava para salvar. Ele estava numa situação muito delicada. Só que o Fluminense, naquela oportunidade, tinha elenco. Lógico. O Fluminense teve uma garotada boa que depois foi o time base que se tornou campeão brasileiro, pouco tempo depois. E logo depois ainda conquistou mais um brasileiro. Então, quer dizer, o Fluminense já tinha uma equipe. O problema do Fluminense naquele ano era de relacionamento. Questão de diretoria com jogadores, alguns jogadores, é que a diretoria da patrocinadora Master do Fluminense pagava metade do elenco, certinho, em dia, até adiantado. O cara ia lá mexendo na conta de pegar um dinheiro, mas tem mais dinheiro aqui, bagunçou tudo, o povo depositou antes, o cara até se perdia no pagamento. E os outros com 3 meses de salário atrasado, quando estava com salário em dia, que era pouco, o direito de margem estava atrasado, e aí, naquela situação, o elenco entrou com problema, inclusive naquela oportunidade. O Fluminense afastou alguns jogadores, 6 ou 7 jogadores, o PC, teve mais jogadores. Paulo César, tinha jogadores assim, medalhões que estavam no Fluminense. E dos medalhões, só ficou o Fred. Só ficou o Fred dos medalhões. Tinha o Diguinho também, mas não era considerado medalhão. E mais uns 2 jogadores. E aí o Fluminense, com a garotada de potencial, começou a ganhar os jogos. Né? Assim que a diretoria fez isso e começou a colocar o salário em dia, e o Fred inteligentemente começou a tomar conta da equipe e literalmente, assim como o próprio Rony, que hoje é diretor do Vila, fez em 2010. O Vila também tinha um problema financeiro, o jogador ganhava mais, ele dava um bichinho pro cara, tá precisando de alguma coisa? Te ajuda financeiramente, ia junto com a diretoria, conseguiu ali fechar o grupo e o Fluminense conseguiu aquele resultado. Quanto é que tá aí, Jean? Curitiba 0, Cruzeiro 1, Inter e Criciúma 0-0. Daqui a pouquinho, a repercussão das dispensas no Vila Nova. 4 jogadores foram demitidos hoje. E agora vamos acompanhar na reportagem da Luciana Vitorino como foi o dia no Vila Nova e as dispensas de 4 jogadores. É impossível ficar tranquilo após mais uma derrota. E não foi qualquer derrota. Tanto que o diretor de futebol, Rony, surpreendeu e dispensou 4 jogadores do elenco colorado. O Boquita, o Vitor Pio, o
Me ajuda. Rafinha e o Júnior Xuxa. Nós realmente analisamos tanto o desempenho quanto financeiramente, né? Eu acho que o clube estava precisando realmente tomar alguma medida. Nós não estamos satisfeitos com o desempenho do nosso time, dos nossos jogadores. Nós não estamos satisfeitos com a situação que a gente vem vivendo dentro da competição. E eu acho que a gente tinha que tomar alguma atitude, né, para, no mínimo, aí, a gente conter despesas, né? O momento é crítico, a fase é a pior da história do clube. O time pode voltar para a lanterna na próxima rodada e mesmo assim Rony não vai abandonar a direção do clube. Mantenho na minha posição de ir até o final, como eu tenho um compromisso com o Rodrigo Nogueira e com o Zé Eduardo Acatral, que foi na última reunião, não vou mudar, né? O Zé sabe disso, o Rodrigo também. E a gente vai estar firme para o que der e vier, para o que acontecer. Não tenho medo de nada, não tenho vergonha de nada, até porque a gente errou tentando fazer o que era certo e com muita transparência e honestidade. Então não tem nenhuma preocupação quanto a isso. Vamos trabalhar forte essas rodadas que nos restam, né, focado jogo a jogo e torcer para que a equipe melhore dentro do campo. Então aí as dispensas. Você entendeu? Entendi. Vitor Boquita, Júnior Xuxa e Rafinha? Entendi. Entendeu? Entendi. Qual a tua opinião? Lambança, mais uma vez. Por quê? Contrata mal, aí tem que dispensar, daqui a pouco traz mais um ou dois. Não vai trazer mais ninguém, não é possível. Porque termina agora Se o Vila Nova contratar jogador nessa altura do campeonato, aí eu vou desanimar. Eu não duvido de nada. Do último dia amanhã, é dia 26. Não é 26, não? Não, amanhã, até a 26ª rodada. Pois é, mas eu não duvido. Eu entendi dia 26, então quer dizer que é 26ª rodada, exatamente. Eu não duvido de nada, sim, só mostra a cara do Vila Nova. A 26ª rodada, ou seja, até sexta-feira. Eu entendi errado, eu entendi que seria 26 de setembro, entendeu? Agora, se for para dar o limpa financeiro, amplia. Aí deixa o quê? Amplia, manda mais jogador embora. Já vai acertando. O Vila já tem um elenco reduzido, aí você não vai ter elenco para continuar a Série B. Tem. Mete a molecada. Os meninos lá, pra estar da casa. Não, assim, acho que daqui a pouco... Mesmo assim o Vila não está colocando, porque ontem no banco mesmo o Vila tinha espaço para mais 3 jogadores. Na hora que for confirmado o rebaixamento matematicamente, imagino que o Vila já vai começar a liberar, fazer aquele limpo e botar a molecada para jogar. Exato. Né? E é o que tem que ser feito. Que diferença vai fazer? É o que tem que ser feito. O Rony falou ali 2 coisas que chamam a atenção. E nesse ponto eu tenho que concordar com ele. Se ele está fazendo a coisa com honestidade, errar acontece. Agora, o Vila não pode premiar a incompetência. Eu lamento, rapaz. Lamento pelo Rony. Eu conheço o Rony. Exato. Trabalhei no Vila Nova como repórter lá, tal, cobri ele jogando. Sempre me tratou muito bem. Ele é um cara educadíssimo, gente boa. Eu lamento profundamente por ele. Mas é fácil você separar as coisas, né, Cleison? Claro. É muito fácil. Tem gente que não consegue. O serviço do Rony à frente da diretoria de futebol do Vila Nova é muito ruim. É muito ruim. E eu não vejo, sinceramente. O dono, inclusive, defende aqui a permanência do Rony para o ano que vem. Ele pode ter aprendido errando tal. Eu conhecendo o Vila Nova da forma como eu conheço um pouquinho, se ele ficar lá, a pressão vai ser ainda maior, vão bater um bumbo do caramba. Então, se eu sou o Rony, vou até o final, toco o barco, termino o negócio ali, botando a cara, porque é só ele que fala também. Sim. E parto para outra. O Tim, não deu certo. O Tim tá lá também? O Tim é o Tim auxiliar do Rony, entendeu? Não é ele quem contrata. Ele fica ali no dia a dia, fazendo meio campo, elenco, diretoria. Né? Uma gerênciazinha de futebol. Agora, quem manda, quem põe o dinheiro, quem desmanda, é que devia aparecer. Quem lá atrás brigou para entrar, Nilton Ferreira, José Eduardo, se bem que esse, pelo que o Rony falou, está indo lá. Tá lá. Não aparece, mas está indo lá. O Seu Barros e o Leonardo Riso. Se bem que também que se esse povo falar não vai acrescentar nada, né? Deveria agir, né? Não acrescenta muita coisa, não. Muito, né? Só acho que deveriam dar mais... pelo menos é o que a gente escuta aqui, você ainda fala isso no programa. Posicionar, né, velho? Deixar o Rony ser o cara do futebol, porque essa questão de dispensa também, acredito que tenha, pelo menos de alguns jogadores, tenha partido do pessoal que manda lá. Porque ele citou a questão do custo-benefício nesse momento. E nesse ponto também eu concordo. Eu acho que o custo-benefício do Boquita é pouco.
O Júnior Xuxa deles é o melhorzinho tecnicamente, mas caiu demais fisicamente. Caiu muito fisicamente. Ele tem atrapalhado, o rendimento dele cai demais. E a questão, o fato dele no jogo de ontem começar lá na frente, que a gente sabe que tem que correr um pouco mais, e voltar para jogar ali na cabeça da área, praticamente como segundo volante, é mais cômodo porque a bola vem no pé, só lança para um lado. Pega a bola, lança para o outro. Dá um piquezinho até a meia-lua do time adversário ele não tá dando e volta andando. Agora, é só mais um indício que não vai ter base nenhuma, né? Eleição deveria ter. Não vai manter ninguém, vai... Mesmo com a base, eu acredito que o Xuxa, pelo jeito que ele vem jogando, ele não serviria para o Vila próximo ano, que é uma pena, porque tecnicamente serviria, mas... As eleições do Vila Nova foram em abril do ano passado, né? Isso. Então, abril do ano que vem tem de novo. O Joás tem que renovar, ele tem que voltar, porque ele está de licença, né? Parece ser um cara tranquilo, é um cara que sabe agregar lá no Vila Nova, apaga muito incêndio. Acho que ele ficando na presidência, na minha opinião, seria uma boa. Pela pessoa que ele é íntegro, ele é tranquilo, ele sabe. Agora, precisa ser cercado de gente que dê conta. Não é possível. Gente que dê conta, o Rony, gente nós que manja, imaginávamos que ele daria. Não deu, parte para outro. Gente um abraço. que não joga o boné, né? E gente que não ilude o porque torcedor. na hora que tá ganhando, meu amigo, os corredores do Vila Nova ali são cheios, lotados. Nossa, que na hora bagunça. que começa a perder, o cara fica sozinho na chapada. Isso é a pior coisa que tem. Você não ter grupo, na verdade. Os caras estão ali só para aparecer, igual papagaio de pirata. O Vila daquele jeito, igual você estava comentando, a questão do pai da criança, né? Eu me lembro quando o Vila, no ano passado, subiu da Série C para a Série B novamente, o Vila teve alguns pais que apareceram. Porque eu acreditei, porque eu montei, porque eu fui lá, fiz isso, fiz aquilo. Beleza, parabéns, elogiamos. Só que nesse ano não apareceu o pai da criança para dizer quem foi que desmontou o time, que já estava formado no ano passado, que subiu da Série C. Quem desmontou nós sabemos, ué. Sim, mas Lúcio não veio Antônio aqui. Rodrigues e Nilton Ferreira. Pois é, mas não veio depois da mesma forma para poder... Aí sumiram do Vila. Pois é, sumiram, assim, caladinho. Sumiram. O mesmo pai que chegou e bateu no peito que ele é o pai da criança, essa criança depois que desandou, ele desapareceu. Não veio para dizer que não, eu, felizmente, como eu acertei no ano passado, eu fiz tudo errado esse ano. Eu joguei por água abaixo, que eu montei uma base, que eu elogiei e depois eu desfiz dela. Se tivesse sido a primeira vez, né, Cleison? E lá no Vila Nova o povo ainda vai aprender. Capaz que volta depois, né? Mas lá as pessoas fazem, desfazem, não estão nem aí. Tratam o Vila Nova como se fosse a lixeira. Não é o quintal, não. Que um quintal você tem que cuidar para você fazer um churrasco. Como se fosse a lixeira da casa deles. Essa é a verdade. Ó, para terminar aqui, Nivardo, é Nivardo mesmo. Nivardo Oliveira, um abraço. Cleison, a maior goleada que o Vila sofreu foi de 4-0 para o Ceará. Quem fala aqui é o Henrique. Henrique, muito obrigado. Lá, o jogo realizado lá em Horizonte. Isso. Deixa eu mandar mais abraço aqui. Mande um abraço. Você não deixou eu falar, você pediu pra gente pesquisar direitinho para não falar errado. Que nós lembramos, quando eu falando com você, a gente discutiu aqui e falou, não, foi aquela do Ceará. E tentei lembrar de outro resultado, aí até te disse. Falei, não, eu não lembro de outra goleada a não ser aquela pro Ceará. Um abraço pro seu Milton Pacheco. Quem pede um abraço aqui... Fechei a mensagem. O que vocês acharam? A Emilene Santos. Um abração aqui também pro rapaz que não deixou o nome. Um abraço pra você que nos mandou. Não, tanto de mensagem. Vou levar. Obrigado. Vou ver hoje. Eu não vou assistir jogo hoje, não. Vou ficar lendo. Responde, hein? Tá. Tem que fazer igual o Luan Santana. Responder a todas as cartas. Isso.